Companheiras, companheiros, bom dia. Então, companheiros, vou fazer aqui, dividir o tempo com mais na defesa de uma contribuição que nós apresentamos conjuntamente. E essa contribuição parte de um princípio fundamental da luta de classes, que não é possível conciliar os interesses, as necessidades da classe trabalhadora, explorada e oprimida, com os interesses da classe que oprime e explora. Que a libertação da classe trabalhadora contra a opressão e exploração passa necessariamente pela derrubada da classe exploradora, da derrubada política dela, do poder político, e a expropriação da propriedade privada dos meios de produção, de tal forma, que todos os meios de produção do mundo, sejam as terras que produzem os alimentos, sejam as fábricas que produzem as mercadorias necessárias para a existência do ser humano, estejam a serviço de suprir as necessidades da humanidade, suprir as necessidades do povo, e não em função do lucro. E isso, companheiros e companheiras, só pode ser conquistado mediante uma atuação, totalmente independente da classe que oprime e explora, totalmente independente dos patrões e dos seus governos e das suas instituições. E que é muito importante reafirmar isso, no momento em que a gente vê grande parte do movimento sindical brasileiro, principalmente a maior central sindical construída pela classe trabalhadora nesse país, como a CUT, que se tornou, está atuando como correia de transmissão das políticas do governo de frente ampla, encabeçado por Lula e Alckmin, que é um governo de mais absoluta colaboração de classe. Aliás, inclusive, isso seria um governo de colaboração de classe. Isso implicaria em dizer que o PT ainda está aliado à classe operária, tá certo? Do nosso ponto de vista, não. Entendeu? Mas, no movimento sindical controlado pelo PT, e aí desde a base que influencia a classe trabalhadora, sim, a política é clara de colaboração de classe. Entendeu? Isso tem implicações para a gente. Por exemplo, para pegar mais nova, para não falar do arcabouço fiscal, da manutenção da reforma trabalhista, previdenciária, das leis do teto de gasto, mas a mais nova, companheiros, tem aí o PL da uberização, que em princípio seria aplicado apenas aos motoristas de aplicativo, mas que vai ser estendido para o conjunto da classe trabalhadora, uma precarização absurda das condições das relações de trabalho, entendeu? Que precisa e deve ser combatida. Só que aí, como combater isso? Entendeu? Essas principais centrais sindicais estão aí, segurando o movimento, em defesa da política desse governo. Obviamente que a libertação da classe trabalhadora da exploração e da opressão exige a unidade das fileiras da classe. Então, o sindicato que trabalha nessa perspectiva, que se propõe a ser uma escola do comunismo, ele precisa atuar na luta por unir as fileiras da classe trabalhadora, o que implica em combater fortemente, por um lado, o corporativismo, a tese do Mussolini, do fascismo, que dividiu a classe trabalhadora em categorias por ramo de produção e depois em base territorial para o município, e que conseguiu convencer os trabalhadores que é assim mesmo. E há uma pressão forte na base da categoria, então, o sindicato tem que cuidar das nossas coisas, o que está tratando de terceirizado, o que tem a ver com a Argentina. Então, resgatar a compreensão da necessidade de unificar a classe operária, as fileiras da classe operária, para combater de modo eficaz a exploração e a opressão capitalista com os métodos do programa, que é a bandeira do socialismo, que é combater o corporativismo, e combater uma outra forma de divisão das nossas fileiras, que são as opressões. Não tem como você unir homens, mulheres, negros, LGBT, numa luta contra o capital, com cada um desses segmentos oprimindo o outro. Então o sindicato precisa encabeçar de verdade a luta, discussão forte na base da categoria, primeiro ideologicamente, depois na ação concreta contra as opressões. Então, partindo desse ponto de vista, a gente elabora essa tese, que propõe, em última instância, companheiros e companheiras, resgatar, não só manter, mas resgatar os traços de democracia operária, de auto-organização dos trabalhadores. Você não pode falar
em comunismo e socialismo sem falar da auto-organização, para que os trabalhadores possam exercer o controle, para que eles possam aprender desde já, gerindo e controlando o seu movimento, se preparar para aprender a controlar a sociedade. Então a questão da democracia operária não é para nada secundária nessa discussão. Já extrapolei 20 minutos do meu ciclo, estou passando 20 segundos do meu ciclo, estou passando por mar. Então, bom dia aí, companheiros. Bom, queria começar dizendo o seguinte, essa contribuição que eu e o Brandão assinamos juntos, eu não tinha claro que ela ia entrar também como uma das teses para uma das contribuições a ser defendida aqui. Né? Porque eu vou defender a nossa tese sempre na luta contra os ditadores e achei que isso aí era apenas uma contribuição. Então, vai ficar um pouco repetitivo, eu vou falar o que resta dos 5 minutos e depois eu vou ter que defender a nossa tese. Mas tudo bem. Foi bom porque, claro, dá um tempo para a gente falar um pouquinho mais da história do que das polêmicas que nós vamos tratar na tese. Companheiro, o Brandão já avançou aí, nós defendemos um sindicato classista, com o princípio da solidariedade, da democracia operária dentro do sindicato, e um sindicato combativo. Eu vou começar pela última, pela combatividade. Esse sindicato não podia deixar de ter uma história de combatividade muito grande pela forma como ele nasceu. Ele nasceu em 79, quando nós não estávamos nem dentro da ASUSP, que depois virou Simpus, nós éramos um grupo de pessoas que depois se transformou numa oposição e acabou, nesse mesmo ano, vencendo as eleições do sindicato e tirando uma delegada de extrema-direita, que hoje seria bolsonarista, né, se Bolsonaro fosse daquela época. E o fato dele ter nascido de uma rebeldia, e vou dizer por que é rebeldia. O nosso sindicato, os servidores públicos do Brasil como um todo, eram proibidos pela Lei de Segurança Nacional de fazer greve. Mas não era proibição qualquer. A Lei de Segurança Nacional dizia o seguinte: quem fizer greve, servidor público fizer greve, é de 6 meses a 2 anos de cadeia. Agora, o servidor público que incitar a greve, no caso, por exemplo, nós estávamos defendendo a greve, de 2 anos a 6 anos. Então, eu tenho um grande orgulho da categoria dos trabalhadores na USP, porque não fomos nós apenas, que hoje estamos na direção, que assumiu essa rebeldia. Não foi fácil. Muita gente com medo, com toda razão, que tinha vindo torturado, morto, viado, e nós insurgimos contra isso. E mais ainda, o Sintus, a Associação do HC, foram as 2 primeiras entidades que saíram numa greve. Naquele tempo o patrão era comum, não era o reitor que decidia nosso salário. Foram as primeiras categorias que saíram na frente e puxaram todo o funcionalismo que foi entrando aos poucos na greve e chegou, acho que foi a maior greve da história de São Paulo, porque nós tivemos mais de 300 mil servidores públicos estaduais, depois até os municipais entraram também. Né? E com essa lei, com essa espada em cima da nossa cabeça. Por isso, companheiro, esse sindicato, além de ter uma tradição de combatividade, ele também tem uma tradição de democracia muito grande, porque quem dirigia a greve, não tinha diretoria, não tinha luz, quem dirigia era um comando geral de greve, eleito em todas as unidades da USP, igualzinho o nosso conselho de base do sindicato. E até hoje, o comando de greve, de qualquer greve que a gente faça depois disso, ele é superior à diretoria do sindicato, porque na greve quem dirige é o comando de greve dele, todos aí. Então, todos esses princípios que o Brandão falou na primeira etapa estão no nosso sindicato pela sua origem, né? Classista, porque desde o início nós entendemos que a classe não é a categoria, o sindicato não é para representar a categoria de trabalhadores da luta. Nós temos o entendimento que a classe operária, a classe trabalhadora, ela é uma só, no mundo inteiro, é internacional, é por isso que a gente está vendo ali a bandeira da Palestina
o Congresso todo está mostrando essa concepção internacionalista de... Concluindo, Magno. E, bom, eu não quero extrapolar o tempo, eu vou parar por aí para não dar um mau exemplo. Eu estou caindo fora para deixar o espaço para a próxima. Eu vou junto.